Vem comigo para mais uma lição Betel, lição 9. O servo revela o Pai e o perfeito plano divino. Não sai daí não, hein? Fica aí até o final. Entrou aí? Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like, o seu joinha. Compartilhe, você pode comentar, concorda, discorda, acrescenta. Vamos fazer um ensinamento aqui de mão dupla. É assim que deve acontecer também na sua sala de aula. Eu sou o Aguinaldo, nós somos aqui de Itaguaí. De onde você está nos assistindo? Quero te agradecer desde já pela oportunidade de poder entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja nesse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Ô glória! O texto áureo, o texto de ouro, que é uma expressão latina para áureo, e ele lhes disse: mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Marcos 8, 29. Os que estão em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento do seu plano e propósito, que é verdade aplicada. Tem nada de Mateus. Vamos lá, qual é os objetivos? Presta atenção porque aqui norteia a sua aula. Nada de contar história, dê aula e fala da Bíblia. Aleluia! Mostrar a importância de conhecer sobre Jesus. Falar sobre o plano de Deus revelado por meio de Jesus e explicar que Jesus é o mistério revelado. Qual o texto de referência? O texto de referência é Marcos 8, 27, 28, 29 e 30. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas não deixe de ler, inclusive em mais de uma versões, para você chegar com domínio de causa para lecionar essa aula. A introdução diz que veremos nesta lição que o Evangelho de Marcos descreve a identidade do servo enviado, sua missão em revelar o plano divino e salvar o povo dos pecados e a bênção de desfrutar de um íntimo relacionamento com Deus por intermédio de Jesus. E o tópico 1 diz assim: a importância de conhecer Jesus. E aí a gente canta assim, eu quero conhecer Jesus. Como que nós vamos conhecer Jesus? Cantando que queremos conhecê-lo? Bom, o louvor é lindo, mas o meio de nós conhecermos Jesus está aqui, Não existe outro meio, não existe atalhos. Se eu quero realmente conhecê-lo como canto, eu preciso ir para onde ele está se revelando. Lutero, o grande reformador alemão, disse: a Bíblia é o berço, aleluia, onde Jesus está. Então venha por berço encontrar Jesus. Olha, a importância de conhecê-lo. O conhecimento de Jesus nos faz termos mais relacionamento e sermos mais íntimos de Jesus. Quanto mais você conhece uma pessoa, você já pega o jeito dessa pessoa no ar por causa do relacionamento. Então, a importância de conhecer sobre o Jesus, o Cristo. Então, diante dessa pergunta, quando caminhavam para as aldeias de Cesareia de Filipe a respeito do que diziam sobre a pessoa dele, ele faz uma pergunta: que dizem os homens que eu sou? Essa é uma pergunta importantíssima. Que dizem os homens que eu sou? Deixa eu anotar aqui que a gente não pode perder tempo. Que é Marcos capítulo 8, versículo 27. Olha, isso é importante a gente ler esse texto. Marcos capítulo 8, verso 27, diz assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Você pega ali o lago da Galileia, a sua mão direita, na parte superior, a norte,
na região ali nordeste, você vai encontrar justamente essa parte aqui de Cesareia de Filipe. Vamos lá. Que diz os homens que são? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. E então Jesus perguntou: mas vós, que dizeis que eu sou? Então olha só, João Batista, Elias, outros alguns dos profetas. Se a gente ler, por exemplo, em Mateus capítulo 16, verso 13, vamos lá. Tem que ser rápido, né? 16, 13 em diante, vai dizer: e respondeu Simão Pedro, tu és... Vamos adiantar. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ó. Presta atenção, porque aqui em Marcos não fala a respeito de Jeremias, aqui fala João Batista ou Elias. Aqui em Mateus ele já fala João Batista, Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Aqui tem um acréscimo de Jeremias. Vamos lá para Lucas 9, 18. Lucas 9, 18. Vamos lá. Lucas 9, 18. Diz assim, ó. E eles responderam ele: João Batista, Elias. João Batista, Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Poderia, de repente, aí ser o próprio Moisés, porque lá em Deuteronômio 18 diz que Deus levantaria um profeta que seria maior do que Moisés. Bom, olha, vamos lá. Jesus faz essa pergunta para ele: o que diz os homens que eu sou? Bom, cada um está falando uma coisa. Então, quando eles falam assim, ó, João Batista, quando Jesus pregava do arrependimento. Bom, quando Jesus pregava o arrependimento, ele tinha algo semelhante a João o Batista. Outros dizem Elias, quando ele pregava, enfatizando e mostrando quem era o verdadeiro Deus. Esse era o viés de Elias. Outros Jeremias, quando Jesus praticava a prática do sentimento íntimo, da compaixão, da lágrima, do choro, ele tinha uma conotação com Jeremias. Mas ele também tinha algo semelhante a Moisés, que era fazer sinais. Então ele tinha alguma similaridade, e os homens, observando Jesus, começou a falar: ele parece Jeremias. Por quê? Porque ele tem a sensibilidade, é chorão. Só que Jesus, ele faz essa pergunta para eles, no fundo ele queria saber o que eles tinham para falar de Jesus, qual era o conhecimento deles, qual é o meu e o seu conhecimento a respeito de Jesus. É isso que ele quer saber. A pergunta foi só para aguçar a curiosidade. E eu e você? O quanto conhecemos sobre Jesus? O quanto você conhece sobre Jesus? Qual o seu tempo de estadia com Jesus em oração, em examinação das Escrituras? Porque é isso que agrega o conhecimento e o relacionamento e a comunhão com Jesus. O que dizem os homens? Você, o que você diz? Quem é Jesus para você? Esse é o ensinamento prático da lição. É a praticidade, é levar os alunos a ter gana e vontade de conhecê-lo. Oh, aleluia! O 1 diz, ó, a verdade que precisa ser conhecida por todos. Faz-se imperioso conhecer a identidade do servo. Cumpre ressaltar que ainda hoje ele é desconhecido por muitos. Inclusive dentro da própria
igreja. Ó, vamos ler um texto que Paulo está falando relacionado a esse fato, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Olha só, anota aí, porque pode te servir de base para a sua aula aí. Capítulo 15, verso 34, que diz assim: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E eu digo isto para a vergonha vossa. Que texto triste! Nós ouvirmos Paulo falando para os coríntios, pelo modo como eles viviam, que muitos que estavam na igreja, frequentando a igreja, não conheciam Jesus. Isso é lamentável por demais. A verdade precisa ser conhecida por todos. Então, professor, superintendente, pastor, vamos captar essa ideia de Paulo e instruir os alunos a respeito da necessidade de conhecer Jesus. Vamos lá, não adianta cantar. A verdade que é conhecida mediante a fé, tendo comparado... Vamos lá. Tendo comparado as ideias pedagógicas de muitos estudiosos, constatamos que muitos deles são unânimes em dizer que grande parte do povo da terra, independente da religião, tem algo a dizer sobre a pessoa de Jesus Cristo. Cadê? Vamos aqui, ó. Vamos lá. Aliás, não podemos deixar de mencionar que sobre este servo de Deus há muitos confrontos e opiniões. Podemos dizer haver concluências e disparidades sobre esta maneira de pensar. Muitos se baseiam sobre a pessoa do servo, se valendo dos demais científicos ou dos dados científicos ou histórico. Entretanto, os evangelhos nos fazem ver que somente através da fé conseguiremos conhecer acerca de Jesus. Um ponto importante aqui, tendo comparado ideias pedagógicas. Jesus, ele era um pedagogo de excelência. Mas o que fazia Jesus ensinar com tanta propriedade era o chamado de Deus, a delegação de Deus para exercer esse ofício de mestre, porque é um dom. Não é porque a pessoa faz pedagogia que ela pode estar ensinando na igreja, ela pode até ensinar. Mas se tiver alguém dedicado à palavra com dom de mestre, ele não precisa ser o pedagogo, mas ele com certeza fluirá melhor do que qualquer pedagogo, porque o dom de mestre está sobre a vida dele. Só para a gente entender que há uma diferença. Aqui nós estamos falando de um pedagogo que estudou. No outro lado, nós estamos falando de um mestre. Então, se você tem um professor que é mestre, ele deve fazer pedagogia. Mas se ele não fizer e se dedicar ao dom que recebeu de Deus, sem desprezá-lo, ele com certeza fluirá melhor no reino do Espírito, nas ações espirituais, do que uma pessoa que é pedagogo, mas não tem o chamado de mestre, porque aqui na Bíblia o chamado de mestre é um dom e não meramente ser um pedagogo. Deu para você compreender? Se deu ou se não deu, deixa aí o seu comentário, que Deus nos ajude aí nos instruindo. Vamos lá. É preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. Nós vamos ler um texto aqui, porque digo isto porque temos visto que há crentes que conhecem o Filho de Deus de perto, até mesmo de forma íntima, e ainda assim não conheceram a sua verdadeira identidade. Marcos nos mostra que um exemplo claro disto
é Judas Iscariotes, que após passar anos andando com o servo, ainda assim o traiu. Bom, o problema de Judas ali é a ganância, né? Tem muita gente aí que está na igreja também, traindo Jesus por ganância financeira e não tá com o mesmo problema de Judas, todavia não aparece tanto. Mas tem porção de gente aí se vendendo, negociando, caindo na mesma infração que Judas. Todavia, está em off. Então, isso aqui não é uma prerrogativa de Judas. Até hoje tem uma porção aí se vendendo, olhando assim, podia vender isso por 300 dinheiro e dar para os pobres. Se você se preocupasse tanto com os pobres assim, você estaria intervindo pelos pobres antes de ver a cena do incenso sendo derramado. É complicado as coisas, né? Vamos lá. Do alabastro, né? do vaso de alabastro. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes crescei na graça, graça aí é comunhão, é vida com Deus e conhecimento. Conhecimento vai falar aí de saber sobre Deus. Então eu preciso buscar conhecê-lo por meio da sua palavra e eu preciso buscar a sua presença, ser abundante da presença de Deus. É claro que ser cheio de Deus não é uma tarefa simples, porque, se não me falha a memória, 8 ou 9 homens que aparecem com essa temática de ser cheio com o Espírito Santo. Aí a gente já até inventou, né, um hino que enche-me até transbordar. Na Bíblia, ser cheio é extremamente difícil. Transbordar, então, é só mesmo na música. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. O plano de Deus revelado por intermédio do servo. Bom, Deus tem um plano, passou esse plano, delegou esse plano para o servo, e o servo, que é servo, vai executar o plano de Deus de maneira fiel. Olha o que então, vamos lá. O Evangelho de Marcos inicia com o testemunho de Deus, o Pai, sobre seu servo. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Assim, entendemos que o plano de Deus é fazer com que seus filhos possam conhecer que Jesus Cristo é o enviado para salvar os povos dos seus pecados. Vamos, o servo revela 2:1 diz, tópico 2, subtópico 1. O servo revela o Pai e sua vontade. E aí ele vai falar assim, o Salmo 25:14, diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. O servo revela ao Pai a sua vontade. Se nós temermos ao Senhor, nós vamos receber iluminação, vamos receber revelação do servo. Porque o segredo do Senhor não é para qualquer um. Porque você é crente, você pode receber segredo. Não, é seleto. É para quem teme. Olha o que diz Mateus 13, verso 13. Diz assim: Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia do profeta Isaías. Ouvireis com os ouvidos, mas o 16 diz assim, bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois, na verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. E a vocês
foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. O 11 fala sobre isso. Então, anotar aqui, ó. Mateus 13, 11. Mateus 13, 11. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhe é isso concedido. Então é dado aos discípulos, porque eles perguntam, e então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, o 13, 10, por que eles falas por parábolas? A vocês é dado conhecer esse mistério, mas nem todos. Então, desfrutem dessa dádiva de Deus, que é conhecer os mistérios do céu e nos dá condições de obedecê-lo. O 2,2 diz assim, as ações dos servos suscitaram questionamentos. Carregado de certeza, Marcos revela que a partir deste milagre todos buscavam expressar o espanto e o questionamento sobre as ações e ensinamentos de Jesus. Que poder era aquele? Quem era ele? Que nova doutrina era aquela? De onde vem sua autoridade que até os espíritos imundos lhe obedecem? É a vida estranha, né? A W. Tozer diz que todo cristão ele é estranho. Nós só conseguiremos impactar o mundo quando formos diferentes dele. Jamais conseguiremos impactar o mundo com o evangelho se formos iguais a eles. Jesus disse de João, estava meditando sobre isso, Jesus disse, João, ele é uma candeia que arde e ilumina. Olha só, o que Deus espera de nós é que sejamos uma candeia ardendo com ardor para iluminar. E aí eu vou citar uma frase de John Wesley, o grande reformador do século XVIII, na verdade ele contemporâneo de Whitefield, né? Pós-reforma, ele disse, incendeie-se por Deus, e os homens virão ver-te pegar fogo. Os homens iam para o deserto ouvir João. João não ia para a cidade, não. João ficava lá no deserto e de toda a região vinham as pessoas lá para o deserto ouvir aquele homem que era uma candeia ardente, iluminando os outros. Vamos lá. Glória a Jesus pela vida desse homem que se preparou 30 anos para ter um ministério de 6 meses. Você já parou para pensar nisso? 30 anos para ter um ministério de 6 meses. Foi lá, começou a pregar, incendiado, e incomodou muita gente. Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Se estudado com mais vagar o Evangelho de Marcos, em sua composição e mensagem, poderemos perceber que somos municiados de informações para uma elaboração de uma cristologia a partir deste Evangelho. Digo isto porque podemos visualizar em Marcos 7 ocorrências do termo filho que expõe o segredo de ser ele o Filho de Deus. Filho de Deus, filho do amado, filho de Deus, filho amado, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, filho amado, filho do Deus bendito e filho de Deus. São as referências, estão aí na lição. Tópico 2, subtópico 3. E vamos aqui para o tópico 3 para a gente fechar a nossa pré-aula, o nosso resumão. Jesus Cristo, o mistério revelado. Importa-nos reiterar que a verdade secreta do Pai, que havia sido manifestada no passado pelos profetas, foi revelado nos evangelhos em Cristo. Então nós vamos ver isso nas Escrituras,
que por ordem do Deus eterno este segredo se tornou conhecido para todas as nações. O 3:1 diz: João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. João Batista teve o privilégio de preparar todo o caminho para que o Senhor chegasse. É oportuno dizer que João aparece no deserto clamando arrependimento. Onde João aparece? No deserto. Clamando arrependimento a todos os que se propunham a ouvi-lo. Podemos ver no Evangelho de Marcos que ele aproveitava para pregar, administrando o batismo de arrependimento. O batismo de João, talvez alguém pergunte, mas o batismo de João era no nome de quem? O batismo de João era no nome de Deus. Aí surge também algumas perguntas, pode ser que surja de repente na sua classe, como que surgiu a ideia de um batismo? Bom, para os judeus, eles já tinham o hábito de adentrar ao templo para fazer o seu sacrifício, de passar por o ritual da purificação. Tinha lá os tanques, que é a mikve. Depois você pesquisa sobre a mikve, que eram os tanques que os judeus passavam pelo processo de purificação para poder dar entrada no templo. A mulher, pós-período menstrual, pós-parto. Então tinha esse banho ritual. Provavelmente, pode ser que desse processo da mikve, dessa lavagem ritual, surja a ideia do batismo. Por ser uma ideia que já conhecia, aí eles se purificavam por meio do mikve para passar no templo, e João vem pregando o arrependimento por batismo para poder mostrar publicamente que eles estavam arrependidos dos seus pecados e se voltando para Deus. Então o batismo de João era o batismo de arrependimento para voltar para Deus, mas ainda não havia o novo nascimento. O batismo de Jesus é o batismo que acontece, que deve acontecer após o novo nascimento, para que te agregue à comunidade cristã. E ali o batismo de Jesus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou depois fazer um vídeo diferenciando esses dois batismos. Vamos lá. Satanás conhecia... Deixa eu olhar aqui Marcos 1, 7, 8. João dizia que ele batizava com água, entretanto aquele que viria após ele os batizaria com o Espírito Santo, que é Marcos 1, 7, 8. Satanás conhecia a identidade divina do servo? Conhecia. Apesar da sua tão grande mentira, mas cabe lembrar que em outras passagens bíblicas Satanás faz pela boca dos possessos afirmações categóricas sobre Jesus, seu Filho de Deus. Bem sei que és o santo, bem sei que és o santo de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Mas na tentação ele fala para Jesus, já que és o Filho de Deus. É bom a gente atentar para isso aqui, ó. Vamos lá, cadê? Satanás, se tu és o Filho de Deus, essa expressão, se tu és o Filho de Deus, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Ela não é a expressão original. A expressão original é, já que és o Filho de Deus. Ele está fazendo uma afirmação. Já que és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele não está colocando uma dúvida. Ele está colocando uma afirmação. Já que tu és, manda que essas pedras se transformem em pães. E os outros textos só comprovam a sua verdade a respeito de Jesus. Mas ele é o pai da mentira, mas em alguns momentos ele fala a verdade quando lhe é de interesse próprio. O servo revelou os seus sofrimentos?
Após Pedro fazer a sua confissão de fé, Jesus admoesta seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. E então o servo começou a lhes ensinar abertamente que o Filho do Homem haveria de padecer, que seria rejeitado pelos anciões, principais sacerdotes e pelos escribas, e que seria morto, mas depois de 3 dias o ressuscitaria. É importante a gente ressaltar que o Cristo aqui é o seu ofício, é o nome do seu ofício, como profeta, sacerdote e rei. Quando a gente fala de Jesus, Jesus é o título da sua humanidade. Senhor, o título da sua divindade. Cristo, que é a forma grega do nome hebraico Messias, é o título do seu ofício como profeta, sacerdote e rei. Então, ele falou, não diga para ninguém, após Pedro fazer essa confissão de fé, não diga para ninguém que eu sou o Cristo, porque Pedro, na verdade, é o primeiro que faz a revelação da divindade de Jesus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro, ele fala ali que Jesus é Deus, é divino. E aí Jesus fala para ele, não foste nem carne e sangue que te revelou. Carne e sangue é uma expressão idiomática para falar, não foi o homem que te revelou, mas meu Pai que está no céu disse para você, revelou a você que aqui está o Cristo. Então não conta nada a ninguém, na hora certa isso vai ser revelado publicamente, isso é acréscimo meu que está nas entrelinhas. Tá bom? Chegando ao fim dessa aula, pelo que estudamos, claro, fica a relevância de como os discípulos de Cristo não desprezarmos o que Deus nos revela por intermédio de Jesus Cristo, mas procurarmos atender ao seu chamado para vivenciarmos um relacionamento com Ele, crescermos no conhecimento acerca do servo, anunciarmos todos os povos o perfeito plano divino da salvação. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Primeiro passo para reconhecimento que necessitamos do Salvador é reconhecermos que estamos perdidos. Meu amigo professor, excelente aula para você. Vai em oração, ore pelos seus alunos, ore pela sua turma. Que Deus te use poderosamente. Um grande abraço, fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.